Biomas. Hoje vamos estudar algumas características dos biomas que existem. Começaremos pelos biomas brasileiros, que são bioma Amazônia, bioma Cerrado, bioma Caatinga, bioma Pantanal, bioma Mata Atlântica e o bioma Pampa. É importante mencionar que, apesar de no mapa estarmos vendo essa limitação dos biomas, esses limites não são rígidos e definidos entre um bioma e outro. Pelo contrário, há áreas de transição que podem ter quilômetros quadrados. E essas áreas de transição são formadas por ambientes únicos, que muitas vezes possuem espécies e animais que ocorrem nos dois biomas vizinhos. O primeiro bioma que iremos estudar é a Amazônia, que cobre cerca de 49% do território brasileiro. A maior parte desse bioma é ocupado pelo que nós conhecemos de floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo. A Amazônia, como já bem sabemos, tem a maior diversidade biológica do planeta, tem essa característica da imagem que é o aspecto denso da sua vegetação, que é uma mata fechada, e possui muita chuva durante o ano inteiro. Entretanto, está ameaçada devido à exploração de madeira e mineração, além do que tem ocorrido diversas queimadas, como nós temos visto nos noticiários. A Amazônia também tem sido alvo de plantação de soja e pecuária. Algumas plantas são típicas dessa região, como o guaraná, a seringueira, o açaí, o cupuaçu. Além disso, temos também animais como o boto, o macaco prego, peixe elétrico, preguiça real. Uma coisa muito importante da Amazônia é que o solo é pouco profundo. E as plantas obtêm nutrientes da camada de matéria orgânica que fica bem na superfície do solo. Então, os nutrientes é uma faixa camada fina superior no solo que é rapidamente decomposta por ação de micro-organismos, uma vez que as condições climáticas na Amazônia são ótimas para a decomposição, que é muita umidade e temperatura ideal. Essa camada de nutrientes é devido a restos de plantas e animais, de folhas, fazendo rápida a ciclagem dessa matéria. E assim, o solo acaba sendo um solo pobre, porque a matéria não fica muito tempo no solo. Como ela é reciclada rapidamente decomposta, as árvores que são de grande porte logo captam esses nutrientes. Então, a gente fala que os nutrientes, na verdade, ficam nos vegetais e não no solo. O segundo bioma é a Mata Atlântica, que, assim como na Amazônia, ocorre a floresta tropical. Hoje sabemos bem que a Mata Atlântica está reduzida a apenas 22% da mata original, devido à intensa exploração de pau-brasil, que é essa primeira imagem aqui que vocês veem no canto superior, destruída também pelas plantações de cana-de-açúcar, café, pecuária e urbanismo. É uma região também de muita chuva devido à alta taxa de condensação da água do mar, e isso facilita que regularize a quantidade de água das fontes subterrâneas, além do que controla o clima e protege as encostas das serras. Possui diversos animais que estão em extinção, devido à alta taxa de degradação deste bioma. A exemplo são o mico-leão dourado, a onça-pintada, o muriqui, que é o maior macaco das Américas. Essa ave branca é a araponga, é uma ave endêmica, que até ganhou o apelido de voz da Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, ocorre um ecossistema muito especial, que a gente chama de mata de araucárias.
É um ecossistema que é conhecido pela sua floresta chamada de ombrófilas, que tem esse nome ombro, que significa chuva, porque há chuvas intensas e constantes nessa região. Temos como exemplo, né, aqui próximos a nós, Campos do Jordão, que está cheio desse tipo de floresta. É 15% do território brasileiro. Dessas árvores, né, que são as araucárias, a gente tem essa árvore chamada de pinheiro do Paraná. A espécie é chamada Araucária angustifolia. É uma região que já foi muito desmatada, principalmente para a extração de madeira e cultivo de eucaliptos. Né? A gente sabe que o eucalipto é plantado porque ele dá um tronco muito forte e robusto, do qual é possível fazer madeiras. O pinhão é a semente comestível da araucária. O pinhão serve de alimento para diversas aves, e aqui no nosso lado nós temos a gralha azul, que é conhecida por plantar sementes de pinhão. O próximo bioma é a caatinga. A caatinga fica numa região de clima semiárido, né? Fica ali no Nordeste, baixo índice pluviométrico. E possui irregularidades de chuva e seca. Né? Não é muito bem definido qual é a época de chuva e qual é a época de seca. É muito conhecida por mata branca, que é o significado de caatinga, por causa dos galhos esbranquiçados durante a época de seca, que as árvores perdem suas folhas. E essa perda de folhas é um mecanismo de proteção contra a perda de água. Porque as folhas, nós sabemos que ocorre o processo de transpiração, que é perda de água na forma de vapor, e as árvores, então, têm esse mecanismo de perder as suas folhas para evitar essa transpiração. Mas essas plantas, elas não estão mortas, elas possuem matéria orgânica acumuladas no caule e nas raízes. E quando vem a época de chuva, as folhas crescem, as raízes são superficiais porque fazem a rápida absorção de água e até floresce, é uma época que dá até flores nas árvores. Tem plantas também chamadas de xerófitas, que é a família das cactáceas. Essas plantas são caracterizadas porque têm folhas que foram reduzidas a espinhos, também para evitar a perda de água por transpiração. Quando ocorre um espinho, a folha tem uma área menor. Quanto menor a área, menor a transpiração. Outra adaptação também observada nas plantas da caatinga é a capacidade de reservar água nos tecidos, como ocorre nos cactos, no juazeiro. O principal fator de degradação deste bioma é o uso inadequado do solo para a agricultura, que fica muito contaminado com agrotóxico e também é usado para a pecuária, causando diversos desmatamentos. O próximo bioma que temos no Brasil é o Cerrado. Também é um bioma de clima quente, de seca rigorosa e muita chuva no verão. Está sendo muito ameaçado devido à plantação de grãos, como soja, feijão, milho. Seus solos são úteis para a agricultura, desde que fertilizados, porque eles são ácidos. Mas a principal vantagem para a agricultura é porque tem muita água no subsolo. E a característica dessas plantas é terem raízes profundas para chegar no subsolo e captar essa água. Nessa região de cerrado é comum existir fogo natural e periódico. Devido à grande seca, raios disparam as queimadas. E essas plantas são adaptadas a isso, né, a essa queimada. Muitas sementes só germinam depois que passa a queimada. É como se a queimada fizesse um sinal para que a semente germinasse. E como consequência, né, essas árvores elas possuem caules, muitas vezes subterrâneos e tortuosos, porque cada vez que vem uma queimada, na hora que vai ter o renascimento dos galhos e das folhas, eles trocam de direção. Então, por isso que os caules ficam cheios de curvas, como nós podemos ver aqui na nossa primeira imagem. Além do que tem casca grossa,
para suportar a queimada, folhas pequenas e espessas. Tá? Animais típicos desse bioma é a nossa ema, tamanduá-bandeira. O próximo bioma é o Pantanal, né? Pantanal vem de pântano, que é a principal característica desse bioma. É uma região alagada, inclusive é a maior região alagada do mundo. Muita umidade, porque tem muita quantidade de rios, né, nessa região e chuvas no verão. Então, tem um período de seca e um período de chuva. Na seca, a água estia, que é chamada de vazante. E na época das cheias é quando ficam as áreas alagadas. É uma região que pode ocorrer diversos tipos de ecossistemas, o que possibilita a ocorrência de uma vegetação diversa, com espécies de outros ecossistemas, como a dos cerrados, a caatinga, de florestas. Brejos também. A fauna é muito rica, uma diversidade de aves imensa, são mais de 70 espécies de aves que ocorrem neste bioma. Aqui nós temos, né, no canto direito superior, o tuiuiu, que é típico dessa região, é a ave símbolo do Pantanal. Aqui nós temos a arara azul, que está num tronco de manduvi. é uma planta típica também dessa região de Pantanal, e os flamingos, que são essas aves cor-de-rosa ou vermelha. Além do que, por ser uma região alagada, há uma grande quantidade de jacarés também. Depois nós temos os pampas, que nada mais são do que campos que ficam no sul do país. A vegetação é herbácea, gramínea, com poucas árvores, né? Isso é uma característica típica dessa região. Entretanto, é uma região que foi muito degradada, sofre muita ameaça antrópica, porque é uma região usada para cultivo de eucaliptos, que são essas árvores de grande porte para a extração madeireira e também produção de papel. Esse beija-flor aqui que vocês estão vendo é um beija-flor típico da região de Pampas e também temos uma espécie ameaçada de extinção nessa região que é a jaguatirica. Os Pampas têm sofrido um grande e grave problema de erosão devido à sobrecarga, né, de criação de gado, que pode até possibilitar a formação de desertos. E por fim, nós vamos falar dos manguezais, que alguns autores consideram como se fosse um bioma, outros apenas um ecossistema que ocorre, na verdade, em diversos biomas do Brasil. Porque os manguezais ocorrem desde o Amapá até Santa Catarina, na região litorânea do país. Tá? São ambientes de grande importância ecológica. Muitas vezes, né, vocês vão ouvir falar que são o berçário, pois uma grande quantidade de animais precisam dos manguezais para a reprodução. E existem espécies, diversas espécies, que ocorrem somente nesse ecossistema, como o caranguejo do mangue. A principal característica dessa região é uma água doce, né, que tem uma quantidade de água do mar, fica uma água misturada, salobra, e grande depósito de matéria orgânica, que faz com que o fundo seja lodoso. E nisso tem pouco oxigênio nessa região, que é uma condição limitante de vegetação. E as árvores que existem nessa região possuem adaptações, como o caule escora, que é a nossa primeira imagem aqui, para suportar essa variação, né, da água. Então, para suportar a parte superior, a copa das árvores, é uma forma de escora, realmente, de suporte para essas árvores. E a outra adaptação são as raízes respiratórias, que são essas estruturas que nós estamos vendo aqui na imagem superior do canto direito, que saem, né, da região alagada. Por exemplo, nós temos uma árvore lá no fundo e essas estruturas que estão saindo são raízes respiratórias, que ocorrem em solos que têm pouco oxigênio. Então, elas têm orifícios por onde o oxigênio entra para ter as trocas gasosas. Típico de regiões alagadas como o manguezal, porque é uma região alagada que, além disso, tem pouco oxigênio dissolvido, tá? Porque tem muita quantidade de seres que consomem esse oxigênio da água.